Bom dia a todos. Uma satisfação imensa ver o plenário do Conselho Federal de Medicina com tantos médicos jovens aqui, nossos futuros colegas de profissão. Gostaria de parabenizar toda a comissão responsável pela construção desse projeto de um código de ética para os estudantes de medicina, que teve a participação decisiva e fundamental de todas as entidades que representam os estudantes de medicina no Brasil. E fica aqui em meu nome, em nome do próprio Conselho Federal de Medicina, a nossa gratidão à presença e à participação de todos os acadêmicos e os componentes da comissão. Quero parabenizar o nosso coordenador, Leonardo Luz, né, por todo o trabalho que foi feito. Todos nós trabalhamos sobre a coordenação do Léo, e realmente é um trabalho que eu acho que realmente alguém falou aqui na mesa, que é um divisor de águas em relação à vida do acadêmico de medicina no país. Quero agradecer também ao Leonardo pela lembrança do meu nome, de participar aqui. Muito satisfeito, Leonardo. Muito obrigado pela lembrança. Queria chamar aqui o Matheus Torsani, que vamos tentar coordenar juntos aqui, né, Matheus? E chamar também o nosso palestrante, Dr. Lúcio Flávio Gonzaga Silva, conselheiro federal de medicina pelo estado do Ceará, coordenador da Comissão de Ensino Médico aqui do Conselho Federal de Medicina, que também faz um trabalho imenso nessa área de ensino, ainda mais nesse momento difícil que nós estamos passando em relação ao ensino médico no Brasil. Por favor, doutor Lúcio. Queria que o Matheus, por favor, lesse aqui o currículo do doutor Lúcio. Dr. Lúcio Flávio Gonzaga Silva graduou-se em 1977 pela Universidade Federal do Ceará e concluiu residência em urologia no Hospital Geral da capital cearense. É mestre em cirurgia e doutor em farmacologia. É professor de pós-graduação na Escola Cearense de Oncologia e urologista do Hospital do Câncer do Ceará. Também ocupou funções na Associação Médica Cearense e na Sociedade Brasileira de Urologia. Professor aposentado na Universidade Federal do Ceará, conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, conselheiro efetivo no Conselho Federal de Medicina e coordenador da Comissão Nacional do Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina. Obrigado, Matheus. Então, eu passo a palavra para o professor Lúcio Flávio Gonzaga Silva, que vai nos falar sobre o ensino médico e a importância do Código de Ética dos estudantes de medicina. Doutor Lúcio. Então, bom dia a todos. Bom dia, doutor Mauro. Bom dia, Matheus. Queria agradecer a confiança depositada em mim pela nossa comissão de ensino médico, doutor Léo à frente, não é? Pela confiança de eu estar aqui nessa tribuna falando para vocês sobre esse tema, né? O ensino médico e a importância do Código de Ética do estudante de medicina. Como professor aposentado, 35 anos de sala de aula na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, eu me sinto extremamente feliz em ver essa quantidade enorme de estudantes aqui conosco, né? No dia que já foi dito aqui, que é um dia histórico, que realmente é, um dia que a gente apresenta a comissão que elaborou esse código de estudante de medicina, vai apresentar para a sociedade brasileira, para todos vocês, o código, não é? Vai servir de orientação para todos os estudantes do nosso país. Então, muito obrigado pela presença de todos. E a gente vai falar sobre esse tema aí, não é? O ensino médico e a importância do Código de Ética do estudante de medicina. O desenho da apresentação é esse aí, nós vamos... são 5 tópicos que a gente vai conversar um pouco sobre ele, a comissão, não é, de elaboração do Código de Ética, as diretrizes nacionais curriculares, vamos falar um pouquinho sobre ela, de 2014 está em vigente, um pequeno histórico sobre os Códigos de Ética de estudante de medicina, o nosso código, que está sendo lançado hoje, e um eixo, vou dar destaques
alguns dispositivos do código, que vai ser lançado hoje, e, no final, um destaque para o eixo da relação do estudante com o seu próprio ensino, não é? Então, a comissão foi designada pelo Conselho Federal, pela diretoria do Conselho Federal de Medicina, e ela teve essa função de analisar e avaliar e discutir, né, todos as propostas que foram chegadas. Aqui nós temos a foto da comissão, você vê aí, né, os conselhos federais, o Conselho Federal apresentado aí pelo doutor Leonardo Luiz, que é o nosso coordenador, o representante dos professores, do órgão formador, que é a Associação Brasileira de Ensino Médio, Educação Médica, doutor Geraldo Cury, né? Estão representadas aí as entidades estudantis, as 3 entidades, e nesse dia esteve presente, prestigiando a nossa reunião, o presidente da Associação Médica Brasileira, doutor Florentino Cardoso, que também é do meu estado, do estado do Ceará, né? Essa comissão analisou 272 propostas que vieram de todo o país. Essas propostas chegaram à Comissão Nacional do Brasil todo, né? Foram 272, e também algumas propostas surgidas da própria comissão. Foram 16 reuniões, né? E aí essa comissão sai hoje com a minuta que vai ser apresentada a vocês na parte da tarde, né? De todo o Código de Ética do Estudante de Medicina. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e acharmos que tudo é normal. Com esse diapositivo, a gente vai preparando o espírito da nossa apresentação, né? Nessa linha de reflexão da ética na formação do estudante de medicina. As diretrizes nacionais curriculares do curso de medicina vigente, 2014, o MEC e o Conselho Nacional de Educação fizeram a revisão do Código das Diretrizes Nacionais Curriculares em 2014, de uma forma muito apressada, porque havia a exigência da Lei 12.871, a Lei dos Mais Médicos, impondo uma reforma das diretrizes curriculares em 6 meses, né, 180 dias. Embora tenha sido feita às pressas e embora não tenha permitido a participação dos atores interessados, os professores, os estudantes, as entidades como o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Educação Médica, embora essas ausências tenham que ser ditas, as diretrizes curriculares estas vigentes são consideradas boas, né? São consideradas adequadas à formação do médico brasileiro. Elas pugnam pela formação da participação ativa do estudante no processo de ensino-aprendizado, né? O estudante como parte, sujeito de seu próprio educação, de sua formação. E aí a nossa resolução, as diretrizes, ela exige do aluno compromissos com a ética, com a comunidade, embora respeitando a autonomia intelectual, não é? As diretrizes focam nesse aspecto da parte humanista, ética da formação médica, né? Uma necessidade atual, não é? E ela enfatiza 3 competências na graduação, né? A competência da atenção à saúde, o estudante deve considerar sempre as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, diferenças de gênero, de orientação sexual, diferenças socioeconômicas, política, ambiental, cultural, ética e demais aspectos que compõem o espectro da diversidade humana que singulariza cada pessoa,
e cada grupo social. O estudante tem que estar atento a essas diversidades, respeitar e compreender todas elas, né? Também a outra competência é a educação em saúde. O estudante de medicina será corresponsável pela sua própria formação, como a gente já falou, né? Continuada em serviço, autonomia intelectual, responsabilidade social, esse compromisso com a sociedade onde ele está inserido, ao tempo em que se compromete com a formação de futuras gerações de profissionais de saúde e estima a mobilidade acadêmica e profissional. A terceira competência que está na DCNs 2014 é a gestão em saúde. O estudante também tem que se comprometer com esse aspecto da gestão, compreender e aprender as diretrizes e políticas do sistema de saúde, nosso país, e participar das ações de gerenciamento e administração. Está nas nossas diretrizes curriculares. No seu capítulo 3º, né, e artigo 29, pensei esse artigo 29, a estrutura do curso de medicina deve, item 3, incluir dimensões éticas e humanísticas dentro do nosso escopo, do nosso pensamento de hoje, desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados para a cidadania ativa, multicultural e para os direitos humanos. Não é? Nossas escolas de medicina têm que se guiar pelas diretrizes nacionais curriculares vigentes. Tá? Nós temos aqui essa figura mostrando que o nosso curso de medicina tem no mínimo 7.200 horas, todos vocês sabem, 35% dedicado ao internato, são 2.520 horas, e 4.680 horas dedicadas às outras atividades teóricas, práticas, em laboratórios de habilidades, e todos os estudantes de medicina passam por tudo isso. Internatos são 35%. As diretrizes curriculares vigentes também determinam que, no mínimo, 30% do internato, ou seja, 760 horas, sejam efetivamente realizados no Sistema Único de Saúde, na atenção básica e também no serviço de urgência e emergência. Isso é determinação das diretrizes nacional curriculares e o internato ser no mínimo de 2 anos, como está determinado nessas diretrizes, né? E a gente vai passando, próximo. Tudo isso para a formação médica do médico brasileiro que vai atender o paciente brasileiro. O paciente que vai ser assistido por ele, este médico tem que ser o graduado, em medicina tem que ter formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivos, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano, e tendo como transversalidade de sua prática sempre a determinação social do processo saúde e doença. É o que está na nossa DCN atual. Tudo na direção do que pensa o Morin, Edgar Morin, que ele faz um contexto histórico de nossas universidades que tinham um papel de preencher a cabeça dos alunos de conhecimentos técnicos, e ele pugna, defende que a universidade tem que fazer um aluno de cabeça bem feita. Não é essa questão de centrar no tecnicismo, não. Se informar melhor o nosso estudante, educar uma pessoa não é simplesmente instruí-la, mas facilitar a formação de seu caráter. O nosso colega Siqueira, que é bioticista, educador, não é? Disse também que educar não consiste simplesmente em instruir, transferir conhecimentos, mas colaborar na formação do caráter de uma pessoa, para que ela possa alcançar a condição de cidadão cooperativo na construção de uma sociedade solidária. Educar é transformar, não é?
E aí é a função da nossa universidade transformar o aluno num ser comprometido com a ética, com a solidariedade responsável e ser pessoa que humanize a humanidade. O Diego Gracia, ele diz isto: se algo me há ensinado na experiência de mais de 20 anos, esse algo não é a aquisição de novos conhecimentos, nem de novas habilidades, senão de algo mais profundo, de uma transformação de nosso próximo ser. O professor tem essa percepção, né, de que ele é uma pessoa que faz transformação de outros seres em benefício da humanidade, o papel do professor médico no Brasil, não é? E a Unesco tem essas áreas essenciais de aprendizado, que é, segundo a Unesco, aprender a conhecer, o conhecimento, aprender a fazer a habilidade, aprender a ser atitude e também aprender a viver junto. É essencial para o médico, né? O médico ter solidariedade com a dor, do sofrimento do seu paciente, né? Saber como conviver com a pessoa que está terminando a vida, como dar uma má notícia à família de uma criança com neoplasia maligna, grave. Então, assim, nós também temos que aprender a viver junto ao nosso paciente, aos nossos familiares. No livro que o Conselho editou, do Bioética Clínica, não basta que os estudantes detenham grandes conhecimentos teóricos ou grandes habilidades técnicas, mas é necessário que saibam atender adequadamente as pessoas que padecem de sofrimentos físicos, psicológicos, sociais e espirituais. Um pouco da história do nosso do Código de Ética, né, de estudante de medicina. É o outro tópico da nossa apresentação. Em 1832, um decreto da Regência Trina do Brasil Império, a Regência Trina dizia que as faculdades de medicina eram duas, Rio de Janeiro e Bahia, elas tinham que ter regimentos policiais para fiscalizar a ação, a prática do médico e a ação dos seus aprendizes. Então, eu busquei isso aí, e depois, mais na frente, em 76, mais de um século depois, o Conselho de Goiás faz o Código de Ética Médica dos Estudantes. A Paraíba também, depois de 91, o professor Genival Veloso faz um Código de Ética que é incorporado pelo Conselho Regional da Paraíba, ao de Londrina em 92, Distrito Federal em 2004, o CREMESP também fez um código em 2007, e hoje nós estamos, o Conselho Federal de Medicina está mostrando para a sociedade, entregando à sociedade brasileira, os estudantes brasileiros de medicina, o Código de Ética do Estudante de Medicina, que foi um código feito pelo estudante de medicina, não foi um código feito pelo Conselho Federal. É o código, esse Código de Ética do Estudante de Medicina, o Léo está ali para confirmar isso, foi feito por vocês, por estudantes de medicina de todo o Brasil. O Conselho apenas facilitou, diria, fez a parte logística, né? Quem fez o Código de Ética do Estudante de Medicina quem fez foi o estudante de medicina do Brasil. Então, um pouco da história. O Conselho Federal, desde a década de 70, já também se preocupava com isso. Ele tem uma resolução 663, de 75, que diz no seu artigo 1º, resolve determinar os médicos que mantenham permanente supervisão dos procedimentos realizados por estudantes de medicina no trato com pacientes. Não é? No artigo 2º, 75, determinar os médicos que nessa supervisão procuram sempre fazer conhecidos os estudantes de medicina todas as implicações éticas dos diferentes procedimentos e das diferentes situações encontradas no trato dos doentes. No artigo 3º, determinar os médicos que procurem fazer conhecidas dos estudantes de medicina, sob sua supervisão, as altas responsabilidades sociais da medicina e dos médicos em particular. E o Conselho também vai um pouco à frente, quando ele determina, ainda em 75, na resolução 664, recomendar aos conselhos de medicina que promova a instituição de programas destinados ao ensino dos princípios da ética médica
durante o período de currículo escolar, sempre que é possível, em colaboração com as faculdades de medicina existentes em suas jurisdições e nos seus respectivos diretórios acadêmicos. Hoje, isso aí os conselhos fazem no Brasil, todos em alguns estados. E qual é a ideia, a ideia hoje nas faculdades de medicina, né, atendendo essa exigência social? As faculdades de medicina hoje promovem, e devem promover mesmo, ensino de ética na graduação dos estudantes. Como é que isso poderia ser? Segundo as pessoas que trabalham mais nisso, isso deve ser um projeto continuado, não só uma disciplina com aulas teóricas ali, com o professor dando aula sobre ética, sim, com a participação ativa do estudante. O projeto pedagógico da nossa faculdade lá no Ceará, Universidade Federal do Ceará, ontem mesmo conversei com a diretora, ela disse que a ética está sendo planejada ser ensinada desde as cadeiras básicas até o internato. Por exemplo, o professor de urologia encontrou um caso de ética médica, ele vai discutir com o aluno aquele caso. Ginecologia, pediatria, cirurgia geral, o oncologista clínico diante de um paciente em fase final de sua doença, o estudante vai discutir as questões éticas, bioéticas envolvidas. Então, essa prática de discussão prática, reflexão sobre ética, perpassa toda a formação do estudante. É essa a ideia atual, né, nas faculdades de medicina. Então, o nosso próprio Código de Ética vigente já contempla um artigo que é inovador, né, sobre a questão da docência, do exercício da docência, a ética do exercício da docência do médico enquanto professor de faculdade de medicina. Isso aqui vem lá de Avicena, é uma foto mostrando lá o que é o Oriente trouxe na medicina ocidental, né? Avicena, lá da Pérsia para a Europa, e entro no Código de Ética do Estudante de Medicina, que é o motivo de a gente estar aqui hoje. Um código de princípios, os estudantes definiram que o código é de princípios, não tinha razão para ser um código deontológico, né, de vedações, é um código de princípio, de direção para o estudante de medicina. E aí o fundamento do amor à arte, o amor à medicina, está no amor ao ser humano. Esse é o fundamento nosso, que todo médico que é médico, ele tem amor, serviço à humanidade, ao próximo, né? Entre os valores substantivos do juramento de Hipócrates estão a gratidão, a vontade de servir ao outro, né? A justiça, a honestidade, o respeito pelo ser humano e pela vida, a santidade, a integridade e a confidencialidade. Não é? E foi dividido em 6 eixos: relação do estudante de medicina com a instituição de ensino e saúde, relação do estudante de medicina com o cadáver, relações interpessoais do estudante de medicina, responsabilidade do estudante de medicina com os estudos, relação do estudante de medicina com a sociedade e relação do estudante com outros profissionais, que não médicos, né, da saúde. Do princípio fundamentais, eu tirei o 7º, né? Pincei assim o 7º só para dar uma reflexão sobre ele. As atividades de graduação baseadas em competências, conhecimentos, habilidade e atitude têm por finalidade preparar integralmente o estudante de medicina para o futuro exercício da profissão médica. Essas atividades devem beneficiar o paciente, o estudante, a instituição de ensino e a sociedade, guardando absoluto respeito pelo ser humano, não é? Está nos nossos princípios fundamentais do Código de Ética do Estudante de Medicina, englobando aí o conhecer, o saber fazer e o saber ser. Na relação do estudante de medicina com as instituições de ensino e de saúde, com a sua faculdade, com a sua escola, tem um artigo 9º. O estudante de medicina pode recorrer às instituições competentes a fim de garantir condições adequadas de aprendizagem em cenários de ensino teóricos e práticos. Está deficiente a sua faculdade, seu cenário de prática, seu ensino teórico, recorre ao MEC,
recorre aos conselhos regionais de medicina, Associação Brasileira de Educação Médica. Os estudantes têm entidades que ele deve recorrer para melhorar a sua formação, né? Mas a gente recebe isso muito nos conselhos regionais, os estudantes preocupados com o seu internato, preocupados com a sua prática, né? Relação do estudante com o cadáver. Aqui é interessante que no artigo 13, o estudante de medicina guardará absoluto respeito ao cadáver, no todo ou em parte, incluindo modelos anatômicos utilizados em finalidade de aprendizado. Além do cadáver, peças, órgãos, vísceras e modelos anatômicos. Não é um cadáver, até o modelo anatômico merece o respeito e o zelo do estudante de medicina, porque ali está a simbologia da humanidade, do ser humano, a dignidade do ser humano. Ela é um símbolo, né? Então, o estudante tem que ter todo o respeito àquele corpo, àquele órgão que está ali, porque ele representa uma entidade maior que a própria humanidade, né? Relação interpessoal do estudante de medicina entre eles próprios. Obviamente, no artigo 29, o acadêmico de medicina deve compreender as individualidades no processo de ensino e aprendizagem de seus pares e não fazer bullying, né? Não recriminá-los, constrangê-los por eventuais dificuldades de aprendizagem. Todos estão no mesmo barco, necessidade de aprender e ser bons médicos, ter uma boa cultura médica, né? A relação do estudante de medicina com a sociedade, ele está nas diretrizes curriculares e vai em direção a ela, né? Que o estudante deve entender, compreender e lutar pelo acesso do sistema de saúde às pessoas, os doentes, os pacientes de nossa sociedade que são carentes. O estudante de medicina deve trabalhar e lutar para que esse acesso seja garantido a todos, né? Com os profissionais de saúde não médicos, aquela história com os estudantes de diferentes graduações, para criar no espírito do aluno o trabalho, a concepção, a compreensão do valor do trabalho em equipe. Todos nós que trabalhamos como médicos em universidades, em hospitais grandes, nós trabalhamos, e em hospitais pequenos também, há esse espírito de trabalho em equipe. Todos nós precisamos, a sociedade precisa que haja harmonia entre as profissões da saúde, para o benefício dela, dos pacientes, dos doentes, dos profissionais que trabalham, e da medicina em geral, e da saúde das pessoas. E o item final, que é o que eu vou mostrar, da responsabilidade do estudante de medicina com os estudos, que é o eixo que diz respeito ao ensino, né, a sua própria formação. No artigo 35, o estudante de medicina não pode receber honorários ou salários pelo exercício de atividade institucional, com inserção de bolsas regulamentadas. O dispositivo é bem claro, não é? O 36 realmente é complexo, é polêmico, não polêmico, mas complexo na sua importância, porque é permitido o uso de plataforma de mensagens instantâneas pela comunicação entre médicos e estudantes de medicina, entendendo aqui também com preceptores, professores, em caráter privativo, para enviar dados ou tirar dúvidas sobre pacientes, com a ressalva de que todas as informações passadas têm absoluto caráter confidencial e não podem extrapolar os limites do próprio grupo. Nem tampouco pode circular em grupos recreativos, mesmo que compostos apenas por médicos e estudantes. Cuidado com as facilidades da mídia hoje, dos grupos sociais, que a gente vê tantos exemplos, né, que chega nos grupos que arrepiam, como vocês têm muitos exemplos, não é? Então, aí é o cuidado do nosso código com essas plataformas, não é? 37, a responsabilidade do médico contribuir na construção de um currículo que valorize o processo de reflexão crítica e humanística no ensino. Bastante clara o texto, não é? Nós precisamos pensar sempre nisto. A medicina é arte e ciência. Essa parte da arte e da medicina está um pouco colocada em segundo plano, que é a própria humanidade, a parte humanística, ética,
da medicina, o cuidado, o zelo, a solidariedade, a generosidade, a compaixão e tal, deve ser desenvolvida no espírito, nessa formação do médico brasileiro. O artigo 38, ao estudante de medicina, cabe valorizar a compreensão da determinação social do processo de saúde e doença, já vem das diretrizes curriculares, não é? E o artigo 39, que fala da equidade. A equidade, a estudante de medicina, cabe buscar uma formação que valorize o princípio da equidade. E esse princípio é fundamental, essas duas fotos aqui mostram o que é realmente equidade, né? Entendida como tratar desigualmente os desiguais na atenção à saúde. Não se pode tratar igualmente pessoas diferentes. Tratar desiguais para que haja a equidade. E, por fim, apenas, como nós estamos aqui no meio dos estudantes, eu quero chamar aqui para valorizar o professor, né? O professor é aquele, ensinar é um exercício de imortalidade, de alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprender a ver o mundo, pela magia de nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Eu queria agradecer a atenção de todos, muito obrigado. Gostaria de agradecer e parabenizar o Dr. Lúcio Flávio, professor Lúcio Flávio, a quem já passo aqui o certificado, professor Lúcio. Ao Matheus também. O professor fez já o início da apresentação do código, que vai ser feito logo mais à tarde. E eu agradeço a atenção de todos. Gostaria de chamar aqui a professora Lia Cruz Vaz da Costa, que vai coordenar a próxima mesa, sobre aspectos preventivos para a boa prática da medicina. Obrigado pela atenção de todos.